Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de desenho mecânico, parei desse ponto, tá? A gente já explicou aqui o quadro geral das tolerâncias geométricas. Então, só para revisar, né, nós estudamos três tipos de tolerâncias aí. As tolerâncias de estado de superfície, também conhecidas como rugosidade, as tolerâncias dimensionais, que são aquelas que podem ser através das classes e da qualidade, né, que a gente viu, as ITs e as letras, né, e a tolerância geométrica, que também se dividem aí em três grupos, né, as de forma, certo? As de forma ainda se dividem de linhas e de superfícies, né? Essas não precisam de nenhuma referência, a não ser ela mesma, a própria superfície ou a própria linha. As tolerâncias de orientação e de posição, essas são tolerâncias de elementos associados, né? Tá? Então, de orientação, e aí nós vimos quais são as de posição também. Eu preciso de um elemento associado, uma referência, né, chamada. E o batimento aí, que pode ser radial, axial, que também necessita de uma referência, um elemento associado, certo? Então aqui a gente vai analisar essa peça. Deixa eu fechar aqui. A gente vai analisar. Nós temos uma peça aqui que é uma roda de atrito. É um cubo, né? Um cubo de freio, falando uma linguagem mais clara. Observe que está em corte, né? Para a gente enxergar. Ela pode ser representada assim. A gente já viu essa teoria, né, do corte. E nós temos aí algumas tolerâncias representadas aí, né? Então, lembre, o que precisa, o objetivo principal da disciplina é fazer com que vocês possam ler e interpretar um desenho técnico, tá? Mecânico, principalmente. Então, estão representadas as tolerâncias aí geométricas, que a gente estudou há pouco. E aí você precisa saber fazer a leitura. E também, além da leitura, ter uma ideia de como deve ser feita a medição também é importante. Como eu venho falando aí durante o conteúdo. Então, observe aqui, ó, a primeira que nós temos aqui. Então, sempre a gente tem que analisar, vou aumentar um pouquinho. Sempre a gente tem que analisar primeiro o símbolo. Nós temos um símbolo aí, né? Que significa batimento, né? A gente já viu. Então, tendo dúvida, sempre vai lá, recorre à tabela. No começo é comum, até você se familiarizar com essa simbologia. Sempre vai haver uma dúvida, né? Vocês vão fazer um exercício no final aqui. Tá? Então, sobre isso. O valor da tolerância está no campo aí, nesse caso 0,02 milímetros, então está sempre em milímetros, né? Unidade padrão da mecânica, milímetro. E a referência, né? Que é o A. Então aí eu tenho que procurar onde é que está o A, nesse caso aqui. Ele está aqui. Então a referência do meu batimento aqui é o A, né? E esse batimento, observe que nós temos batimento radial, axial. E aí eu expliquei para vocês a diferença, né?
E aí precisa também interpretar, por exemplo, qual é esse batimento aqui? Observe a posição aqui, que ele tem que ser medido em cima dessa superfície aqui, que é o ponto de indicação, com essa referência aqui. Ó. Então, é um tipo de comparação, né? Entre essa referência e essa superfície, né? Para ver algum tipo de alinhamento, no caso é o batimento. Então, no caso desse aqui, ele está na posição radial, né? Veja o sentido radial aqui da peça. Como eu falei, o batimento ele é usado normalmente, então, em peças que trabalham em movimento circular, ou seja, girando, né? E elas têm superfícies que são cilíndricas, né? Que é o caso aqui, uma superfície cilíndrica, essa peça é redonda, aqui ela tem um diâmetro, né? Aqui é um cubo, essa parte é oca, né? Você está vendo? Então, e ela trabalha girando, então, ali no eixo da roda, né? Para fazer a função do freio. Então, isso que tem que ser observado. Então, por ela trabalhar, então esse tipo de tolerância, eu já falei que o batimento ele é muito usado, né, em peças que têm esse tipo de funcionamento, né, porque realmente ele envolve várias tolerâncias, né, estão implícitas no batimento, tá? Então, ó, e em relação à forma de medição do batimento, como eu falei, o batimento é um tipo de medida que ele tem que ser feita a avaliação com a peça, eu preciso girar ela, tá? Então, essa é uma característica da medição do batimento, ela não pode ser medida estaticamente. Então, uma forma bem usual de fazer esse tipo de medição é colocando um eixo de referência, por exemplo, nessa peça, né? Nessa posição, que ela é de referência, então ele vai girar em relação à referência para me avaliar se há alteração nessa superfície aqui, certo? Então, eu fixo a peça por aqui, alinho, né? Tem que estar alinhado aí. Coloco um relógio apalpador aqui em cima, zero esse relógio, né? Numa posição, e aí começo a girar essa peça lentamente, né? Pode ser manual, e vou avaliando a movimentação do relógio, né? Então, e tenho que dar uma volta completa, então, até ele zerar de novo no mesmo ponto. Então, eu marco o ponto de início, giro ela até o ponto final, até dar uma volta completa e avalio quanto que o relógio se movimentou, né? E é lógico, para efeito de análise, é importante até eu marcar o ponto onde ele teve maior alteração, ou seja, o relógio se movimentou, né? Ele vai ficar se movimentando. Então, ele tem que se movimentar dentro desse 0,02 milímetros aqui. Aí eu tenho que usar um apalpador que seja centesimal aí para pegar essa medida, né? Então, essa é uma forma bem comum de medir o batimento. Aqui nós temos outra tolerância geométrica. Isso aqui é o perpendicularismo, certo? Ele também precisa de uma referência de comparação. No caso aqui nós temos a A. Veja que a referência precisa estar identificada, né? Para me saber. Nesse caso aqui, essa é uma forma padrão da identificação também, importante a gente dizer. Tá? Normalmente são indicadas as letras para não confundir com os números, né? Dos valores das tolerâncias. E observe que esse furo aqui, no caso é um furo, é a nossa referência aí. Então, no caso, a linha de centro dele. Então, se variar as paredes, varia a linha de centro, né? Então,
Se a parede aqui estiver torta, também vai deixar a linha de referência torta, tá? Hoje é muito mais simples esse tipo de medição, né? Exceto o batimento, que ele deve ser realizado da forma que eu falei, todas as outras tolerâncias aí que tem esse elemento associado, né? Que são as de posição e as de posição e as de orientação, acho que esse é o nome, as de orientação e as de posição, que usam elementos associados, pode ser utilizado o tridimensional chamado, né, o MMC, que é o equipamento de medir coordenadas, tá? Que a maioria dos setores de fabricação que utilizam, que fabricam por processo de usinagem, né, utilizam esse tipo de equipamento para fazer suas medições, né, no controle de qualidade, tá? Porque se torna simples, se torna rápida a medição e confiável, né? Essa é que é a questão, bem confiável. Assim, tá? Então, no caso do perpendicularismo, temos duas medidas de perpendicularismo aqui, temos outra de batimento aqui, né? E aí o batimento da face inclinada, que também, como eu falei, o batimento não é correto fazer a medição do batimento no tridimensional, né? Porque a peça tem que se movimentar, essa é a questão. O método mais apropriado é esse que eu falei para vocês em relação ao batimento. Agora, o perpendicularismo, ele pode ser facilmente realizado no tridimensional, tá? No equipamento tridimensional. Então, o que esse equipamento tridimensional faz? Ele bate os pontos na peça e, com isso, ele vai tendo as superfícies, né? Então, por exemplo, aqui, ó, para mim ter a superfície de referência, que é o caso desse furo, o tridimensional bate os pontos aqui, os dois lados, então ele tem esse cilindro, e aí ele consegue a linha de centro desse cilindro. E aí depois ele bate aqui pontos aqui nessa superfície, né? E aí ele consegue então essa linha aqui, né, de superfície. E aí compara com isso aqui e avalia. Compara com a linha de centro, né? E avalia se elas estão perpendiculares. E aí essa distância de perpendicularismo tem que estar dentro da tolerância de 1 centésimo, tá? Que é o caso aqui. Então, essa é a forma. Então, o que dá para medir no tridimensional daqui? Praticamente todas essas medidas, a da posição também é muito utilizado tridimensional, também a concentricidade, hoje é o método mais utilizado então, porque esse equipamento não existia antes com tanta acessibilidade. Hoje é praticamente mandatório uma fábrica aí, né? A simetria também, né? Então, como eu falei, exceto o batimento, né? Que é uma tolerância que precisa do movimento, não vai estar dentro dessa questão do tridimensional. Certo? E assim, o tridimensional também pode fazer a medição das tolerâncias dimensionais, né? Que é aquelas que nós vimos antes dessas aqui. Certo? Então, assim, dentro da engenharia em si, o engenheiro, né? Então, você precisa entender, por exemplo, além, né, de identificar a simbologia que está sendo apresentada, é importante você entender por que também está sendo solicitado isso, né? Isso ganha uma importância quando você entende o objetivo daquilo ali. Então, por que uma peça dessa tem que ter um batimento em 0,02, né?
Então, o engenheiro mesmo de controle de qualidade que está avaliando isso aqui, que está ou de fabricação, que está gerenciando uma fabricação, ele precisa entender que quem projetou, né, que incluiu esse tipo de tolerância, ele tinha um objetivo, ele visa o funcionamento da peça. Então, esse é o objetivo de ter um batimento aqui dentro dessa tolerância. Então, por exemplo, se eu for medir essa peça e a tolerância dela estiver em 0,03, né? Então, se estiver em 0,03, ela passou a tolerância permitida, que o desenho identifica, né? Que o projeto identifica. Então, isso quer dizer que ela não está boa. Então, de alguma forma, isso vai influenciar o funcionamento dela, né? Testes mais aprofundados, funcionais, podem ser realizados para comprovar se, por exemplo, 0,03 vai comprometer realmente o funcionamento ou não. Tá? Não é o caso aí. Então, entendam que esse é o objetivo de TESAs, né? Eu entender qual o funcionamento, nesse caso, uma peça é um cubo de freio, trabalha girando, né? Nesse ponto aqui é fixado as lonas de freio, né? As sapatas vão estar próximo aqui, então tem essa questão do batimento, né? Para permitir que haja realmente esse perpendicularismo com essa face, para que ela funcione corretamente, tá? Então esse é o objetivo aí, se entender. Vamos passar aqui para a gente concluir esse vídeo. Então aqui, ó, tá mostrando como deve ser a representação característica. Nós já falamos sobre isso, né? Então a flecha que está indicando qual é a superfície que tem que ser paralela a uma referência, né? Um ponto de referência e o valor da tolerância, né? Que vai estar expresso ali, né? O símbolo característico que eu tenho que saber fazer a leitura, né? E a superfície tolerada. A superfície de referência, então, normalmente é expressa dessa forma. Veja que o triângulo é cheio, né? Que está em contato com a superfície que é a de referência. E aí, normalmente, é uma letra, né? Tá? Que identifica esse elemento aí de referência. Aqui são alguns aspectos dimensionais para a correta aplicação disso, né? O detalhe, né? Do tamanho da letra, do tamanho do quadro, né? Ok? A angulação aqui de 45 graus, certo? Então, essa é a questão aí, certo? Aqui também mais um detalhe sobre a indicação, né? Mais uma explicação, né? Então, a seta que pode apontar para a própria superfície ou para uma linha que se prolongue em relação àquela superfície, né? Não está errado dessa forma. Pode ser feito também dessa forma aqui. A linha de referência, né? Do elemento de referência, né? Ele é mais comum ser indicado dessa forma. A indicação do elemento tolerado. Toca o contorno de um elemento ou prolongamento do contorno, mas não uma linha de cota. Tá? Se a tolerância se aplica à linha ou à própria superfície. Então, dessa forma, né? Aí o elemento de referência. Toca a linha de extensão e prolongamento à linha de cota, quando a tolerância for aplicada ao eixo ou ao plano médio do elemento cotado. Tá? Então, essa é a indicação comum para os elementos de referência. Tá? Como eu falei, o que ele vai indicar é a variação desse
isso aqui for um eixo, por exemplo, um diâmetro, né? E isso pode ser avaliado pela linha de centro, tá? Se eu montar a partir dessas duas superfícies um cilindro, né? E eu vou ter a projeção de uma linha de centro. Mesma coisa para o furo, né? Pode ser representado também dessa forma, uma outra forma, ela é menos comum, mais comum é a gente ver dessa forma, a gente até viu aí. Mas é a mesma coisa, tá? Quando está na linha de centro, e assim é a mesma coisa, tá? Tem a mesma função aí, mas pode ser representado na linha de centro, e aí pode ser representado em relação às duas superfícies. É isso que vai falar aí, deixa eu... Tá. Então, foi o que a gente viu, até trazer os exemplos aqui, ó, por exemplo, aqui estou trazendo o elemento de referência, ele está colocando nessa face, né? Tá? Na verdade, aqui não é da linha de centro, é dessa face. Deixa eu ver. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui, por exemplo, então é da linha de centro, porque estou fazendo referência às duas faces, né? Aqui estou fazendo referência às duas faces. Certo? Então, aqui já começa o exercício. Não, indicação do campo de tolerância. Aqui é outro exemplo. Nós temos... então, veja, o que eu preciso é saber fazer a leitura, né? Eu estou vendo já um ponto de referência aqui, né? E aqui ele está falando o quê? O símbolo, paralelismo, o valor da tolerância, que é 0,1 milímetro, ou seja, 1/10, né? E como ela é uma tolerância de elemento associado, então o elemento de referência é o A aqui, ou seja, esse fluxo. Então, o que ele está dizendo é que essas linhas de referência têm que ser paralelas à linha desse furo, ou seja, esse furo tem que ser paralelo a esse, certo? Com essas superfícies do furo, do diâmetro interno aqui, da parede desse cilindro interno, tem que ser paralela a esse elemento aqui. Então, lembrem, isso porque algum funcionamento vai interferir aqui, o mecanismo trabalha em algum movimento. Então, o objetivo dessas tolerâncias, lembrem que é porque aquelas tolerâncias dimensionais não garantem por si só esse tipo de tolerância, né? Esse tipo de limite, tá? Então, aqui, ó, as indicações, né? Aqui, o elemento de referência, no caso, é esse, ó. Aqui é uma forma de representar que eu não uso a letra, né? Eu utilizo, eu estou dizendo o quê? Que essa superfície aqui tem que ser paralela a essa, uma tolerância de 0,2 milímetros. Então, aqui não tem a letra, pode também ser identificado dessa forma. Tá? Isso quando elas são próximas, né? E quando o desenho técnico permite isso. Aqui também, ó, outra forma de expressar, tá? Paralelismo novamente. Então, nesse caso aqui, está dizendo que essa face aqui tem que ser paralela a essa, no limite variando, né? Com a tolerância no limite de 0,2. Tá, aqui nós temos um exercício que vocês devem fazer, tá? Eu vou postar lá a indicação do exercício que deve ser feito.
Deixa eu ler aqui. Então a gente já viu, né? Estado de superfície. Estado de superfície, consultar as tabelas lá para ver o que é isso aqui, né? Simbologia, usinado. Também e responder as questões. Tá? Aqui, 7. Faça as vistas necessárias para a peça indicada. Cortar, aplicar, tolerância, indicar estado de superfície, acabamento. 8 furos. Então, a peça é essa daqui, ó. O que tem que fazer? 8 furos iguais, tem qualidade. Então tá aqui, 8 furos iguais. Está mostrando aqui, né? Desculpa. Os eixos têm qualidade 7 e as tolerâncias estão na posição G. Então você já sabe o que é, né? Estão na posição 8 furos iguais, tem qualidade 6 e as tolerâncias estão na posição J. Os eixos têm têm qualidade 7 e as tolerâncias J. No furo central do elemento D. Aqui. São duas peças diferentes, na verdade, né? Então são duas peças, um conjunto. Então os eixos são esses, 15. Os furos, o furo está aqui no meio. A planeza das superfícies do elemento B com tolerância de... Então, isso aqui, todos os furos devem ter rugosidade máxima de 0,4 micrômetros. Então, aqui, esses 7 vocês têm condições de fazer, tá? É uma aplicação de todo o exercício, de todo o conteúdo. Tá? Então, leiam cada letra, planeza das superfícies do elemento B com tolerância. Então, você vai indicar as tolerâncias aí, né? Tanto tolerâncias, ele fala desde a rugosidade, acho que não tem aqui, né? Porque a da rugosidade está aqui em cima, né? A parte da rugosidade. Então, aqui não tem rugosidade, só tem tolerância. Né? Só tem as tolerâncias geométricas, praticamente, né? E os ajustes, né? As tolerâncias dimensionais estão pelos ajustes de Fourier. Tá? Então, tem tolerância dimensional e tolerância geométrica. Certo? Então, você deve identificar, olhar o símbolo lá em cima e representar da forma correta nessa peça. Então, imprimam essa peça aqui. Você pode imprimir isso aqui e representar aqui, né? Tá? Dessa forma. É conveniente também fazer as vistas, tá? Então, represente a vista. Aqui, utilize outra folha, porque o espaço pode ficar pequeno aqui. E aí, represente as tolerâncias geométricas, porque aqui realmente vai ficar difícil isso. Então, é melhor você desenhar a peça na perspectiva... Aqui está isométrica, então desenhe ela nas ortogonais. As vistas ortogonais, aquelas que sejam necessárias, e expressem as tolerâncias indicadas aqui nessas letras, tá? Então, um exercício muito bom para vocês praticarem, tá? Então, aproveitem para analisar e aprender. Esse é o objetivo aqui do exercício, que parece longo, mas não é não, tá? Rapidinho você faz, você vai estar consultando, ele é avaliativo, tá? Vai compor a nota de vocês, a parte 2 da nota. Ok? Então, as referências aí, ó, onde cita as normas, tá? Quem queira, todas as normas estão citadas aqui, tá?
Então, como eu falei, eu fui passando, né, as notas, porque as normas, desculpa, porque fica maçante, são muitas normas realmente, cada uma trata um aspecto bem diferente, um pouquinho, alguma coisa diferente, aí você acaba com muitas normas, né? Muita coisa. Então, a parte fundamental que vocês precisam entender é essa aqui. Ok? Então, façam o exercício, eu vou marcar a data para vocês me enviar, tá? Então, aproveitem, leiam, releiam o vídeo. Tendo alguma dúvida, coloque lá no comentário que eu vou esclarecer. Até o próximo vídeo. Bons estudos.